Fala galerinha, professor Grequeira na área. Galerinha, hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre a introdução aos conceitos básicos de astronomia, aula 2. E hoje, galerinha, a gente vai entrar no sistema solar. A gente vai falar do Sol, vai falar de Mercúrio, Vênus e é claro que da Terra. E a aula tá muito legal e eu tenho certeza que você não sabia tanto a respeito desses planetas e do nosso Sol. E eu tô te convidando para você aprender um pouquinho mais a respeito do nosso sistema solar. E eu tô deixando aí de novo o nosso QR Code para você ir direto lá na lição que eu vou deixar para você testar depois os seus conhecimentos. Belezeira? Então, galerinha, então vamos lá? Então vem comigo, solta a supernova! Então, galerinha, agora a gente vai falar sobre o sistema solar. Galerinha, olha só, dá um grau no tamanho que é o nosso Sol perto de todo o sistema solar. Olha só aqui comigo. Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Essa bolinha é Mercúrio. Tá vendo essa outra? É Vênus. E essa daqui você já deve ter sacado, que é a Terra. Olha o tamanho da Terra perto de Júpiter. Esse carinha aqui é Marte. Lembra da frase que eu falei pra você? Minha avó tem muita joia, sempre usa, nunca perde. Assim você não erra. Saturno eu tenho certeza que você não vai errar. Urano e Netuno. Galerinha, olha aqui o tamanho. Olha o tamanho, mas olha o tamanho do Sol perto dos nossos planetas aqui. Então, galerinha, o nosso Sol, ele ocupa mais de 99% da massa de todo o sistema solar. Se você pegar todos os cometas, os asteroides, toda a poeira de detrito que tiver no nosso sistema solar, isso não vai dar nem 1% da massa do Sol. De tão grande, mas tão grande, mas tão grande que o Sol ele é muito grande. Mas comparado a outras estrelas, ele é considerado uma estrela ainda pequena. Eu vou deixar uma dica para vocês. Procura aí no YouTube sobre o tamanho das estrelas no universo. Você vai se surpreender, meu amiguinho. E olha só quando a gente compara o Sol com a nossa terrinha, que nem eu tinha falado lá atrás. O nosso Sol, ele tem mais de 300 mil vezes a massa da Terra. E mais ainda, caberiam dentro do Sol mais de 1.300.000 terras. É muito grande, mas é muito grande mesmo. Galerinha, o Sol, ele é gigante. Mesmo assim, é considerado uma estrela pequena. Estrela, professor? Isso mesmo, meu amiguinho. O Sol é uma estrela. Mas, professor, quando eu olho à noite pro céu, para as estrelas, elas são muito pequenininhas. É porque elas estão muito longe, então tem a ver com o seu ângulo visual, o ângulo aparente, tá bom? Então, quanto mais longe, elas parecem mais pequenas. Mais perto, maior, tá bom? E olha só que coisa interessante, para depois a gente comparar quando a gente for falar da Lua numa outra aula. A nossa Lua, ela tem o diâmetro aparente igual ao do Sol. Por quê? Ela está 400 vezes mais perto da gente e ela tem exatamente 400 vezes menos tamanho que o Sol. Mas eu vou deixar para falar isso quando a gente for falar sobre eclipses. O nosso Sol, que agora é o foco do nosso tema aqui, ele tem 74% de hidrogênio, 25% de hélio e 1% de outros elementos, tá? E a nossa terrinha, galera, ela tá a uma distância, que já a gente vai falar da Terra, de aproximadamente 150 milhões de quilômetros do nosso Sol. Essa distância de 150 milhões de quilômetros a gente chama de unidade astronômica. Por que a gente usa essas unidades aí? Porque no espaço, no cosmos, as distâncias são muito, mas muito grandes.
E mais pra frente eu vou falar pra vocês sobre uma outra unidade que se chama parsec. Mas eu vou deixar isso também para depois, tá? Então, uma unidade astronômica é equivalente a aproximadamente a 150 milhões de quilômetros, né? Que essa seria a distância média da Terra ao Sol. Então, se a gente tivesse um planeta que esteja a 300 milhões de quilômetros, significa que ele estaria a 2 unidades astronômicas, ok? E olha só que legal. Sabe quando você vê aquele pôr do sol lindo, maravilhoso, você para ficar enxergando o sol indo embora? Então eu tenho uma coisa para te dizer, meu amiguinho. A gente vê o sol no passado. No passado, professor? Isso mesmo, meu amiguinho. O sol, ele está tão longe da gente que a luz dele demora em torno de 8 minutos e 18 segundos para chegar até aqui na gente. Tem noção disso? A gente fala que o Sol ele está a uma distância de 8 minutos luz da gente, um pouquinho mais que 8 minutos luz. Então aquele pôr do sol lindo que você está vendo, na realidade já foi embora 8 minutos lá atrás. Sacou o lance? Só que a luz dele ainda está chegando até você. Olha que coisa interessante. Mas já que a gente falou sobre a luz do Sol, você já parou para pensar o que faz o Sol ficar aceso? Você poderia até falar assim: ah, professor, tem fogo lá no Sol. Mas, meu amiguinho, não é bem assim que funcionam as coisas. Sabe por quê? Para ter fogo, a gente precisa daquele tripé do fogo, né? A gente precisa do combustível, do comburente, que é o oxigênio, e da fonte de calor ou ignição. E lá no espaço não tem oxigênio, não tem como a gente ter fogo. O que acontece ali é um processo termodinâmico, onde é produzido plasma, um gás muito quente, tá? Então o que acontece no Sol é um processo chamado de fusão termonuclear. Como assim? O Sol ele tá cheio de átomos de hidrogênio. Esses átomos de hidrogênio, eles estão se movimentando com uma velocidade incrível e eles estão submetidos a altíssimas pressões e temperaturas. E então, de repente, eles acabam se chocando uns com os outros. E a hora que eles se chocam, eles se unem, eles se fundem. E nessa fusão, eles transformam o próximo elemento da tabela periódica, que é o hélio. E nisso há uma pequena perda de massa. E essa pequena perda de massa, devido às equações relativísticas do Einstein, ela libera uma energia. Mas uma energia tão grande, mas tão grande, que é uma energia maior do que as bombas nucleares. É uma energia tão grande, tão fascinante, que olha só, a gente aqui na Terra, a 150 milhões de quilômetros de distância, consegue sentir essa energia poderosa do Sol. E eu te desafio, num dia de verão, você tentar ficar lá fora no Sol ao meio-dia, só para você ver se você consegue ficar muito tempo sem correr atrás de um abrigo, de uma sombra, de tão poderoso que é essa energia liberada nessa reação aí de fusão nuclear. Então ela libera tanta energia, que a gente consegue captar ela até aqui. É lógico que esse processo que eu expliquei é um resumo do que acontece de verdade no processo de fusão termonuclear, para você entender o que está acontecendo lá no Sol, meu amiguinho. Então todos os gases que estão lá, os átomos de hidrogênio, de hélio, então o que acontece? Eles entram numa temperatura tão alta que eles viram plasma, eles viram um gás ionizado, aonde ele libera muita energia, tá? Então é assim que o Sol ele fica, vamos dizer assim, aceso. E a temperatura do núcleo do Sol, ela pode chegar a 15 milhões de graus Celsius. E dependendo da onde que a gente considerar a temperatura, chegando mais perto da superfície do Sol, até a fotosfera, a coroa solar, essa temperatura pode chegar de 15 mil até uns 5.500, 6.000 graus Celsius. Tá bom? Então o Sol ele é muito quente, muito quente e muito grande. Mas ele é considerado ainda uma estrela pequena, de quinta categoria, considerando outras estrelas, tá? E olha só que coisa interessante que eu vou falar para você, meu amiguinho. Olha só,
a estrela mais perto da gente é a Próxima do Centauro. A Próxima do Centauro, ela se localiza a 4,22 anos-luz de distância. Mais pra frente eu também vou te falar o que é esse ano-luz. É também outra unidade de distância. Equivale, só para você ter uma ideia, a 40 trilhões de quilômetros. Mas olha só a perguntinha que eu quero te fazer, e eu vou te dar um tempinho para pensar. Olha só, o que você acha que é possível a gente chegar à estrela mais próxima, que é a Próxima do Centauro, com a tecnologia que a gente tem da coisa mais veloz que o ser humano já construiu hoje? Seria possível a gente chegar à Próxima do Centauro em... Olha a alternativa que eu vou te dar. Alternativa A. Seria possível a gente chegar em 70 anos de viagem. Isso considerando a máquina mais veloz que o ser humano já construiu até hoje. Então, alternativa A. Seria possível a gente chegar em 70 anos? Alternativa B. Seria possível a gente chegar em 110 anos? Ou alternativa C. Demoraria uma viagem dessas em torno de 300 anos. E aí, meu amiguinho, você acha que é possível a gente chegar à Próxima do Centauro? E aí, você chutaria alguma alternativa? Vou te dar 3 segundinhos para você me responder. Vamos lá? Então, ó, 1, 2, 3. E aí, meu amiguinho, se você respondeu alguma dessas alternativas, eu lamento lhe dizer, meu amiguinho, mas hoje, com a tecnologia que a gente tem, é impossível para um ser humano chegar na estrela mais próxima da gente, que é a Próxima do Centauro, que está a 4,22 anos-luz, 40 trilhões de quilômetros de distância. Sabe por quê, meu amiguinho? Se a gente considerar a sonda solar Parker, que é o objeto que tem a maior velocidade hoje que o ser humano já construiu, essa sonda, ela está mapeando o Sol e ela atinge velocidades de 700 mil quilômetros por hora. Se a gente considerasse fazer uma nave que conseguisse atingir essa propulsão indo sem parar em nenhum momento, sem desviar de nada, em uma linha reta até a Próxima do Centauro, meu amiguinho, essa viagem ela levaria mais de 6.000 anos. Então, as distâncias astronômicas, as distâncias no universo, elas são muito grandes. Então, seria impossível hoje para o ser humano visitar a estrela mais perto que a gente tem. E olha só que coisa interessante. Só pelo fato da gente não poder visitar as outras estrelas, não significa que a gente não possa saber o que tem lá nas estrelas ou nos sistemas solares que envolve essas estrelas, nos planetas que envolvem essas estrelas, porque a gente tem tecnologias para poder observar isso daí. E olha só, galerinha, eu trouxe aqui para vocês um vídeo para a gente entender como que é a formação das estrelas. Na realidade não é um vídeo, é um desenho em flash, que aí a gente vai passando ele conforme ele vai parando. E eu queria mostrar para vocês. Vamos ver então esse nosso desenho em flash, aí eu vou passando ele para frente para você ver que legal como que é quando uma estrela, como que se forma uma estrela. Então bora lá, vem comigo, galerinha. Beto, vá dormir. Você já assistiu demais essas coisas de astronomia. Ah, mãe, mas agora vai passar sobre a formação das estrelas. Já é muito tarde, amanhã tem aula. Ô, mãe, tá bom. Nossa, parece que eu estou flutuando no espaço. E está mesmo. Aqui, a gravidade é diferente. As estrelas bem sabem. Quem é você? Sou Lia, um ser do universo que cuida das estrelas desde que elas nascem. Uau! Eu sou Beto e não sei como vim parar aqui. Pela imensa curiosidade em ver as estrelas mais de perto.
sou mesmo fascinado por estrelas. Pode me contar suas histórias? Bem, garoto Beto, é uma história de uns 14 bilhões de anos, quando nasceu a primeira estrela. Nossa! Já existiam muito antes da Terra. Mas como é que elas nascem? Pequenas perturbações em gigantescas nuvens de hidrogênio e poeira cósmica dão origem a grãos que vão crescendo por choques sucessivos. O campo gravitacional aumenta ao seu redor, atraindo mais e mais partículas. Em consequência, o aglomerado começa a se aquecer e passa a girar, assumindo gradualmente a forma de um disco. Na região central, mais densa e quente, ocorre a gestação da estrela, então chamada protoestrela, e o disco que a rodeia formará o seu sistema planetário. Depois da gestação, como ela vira estrela? A protoestrela vai ganhando cada vez mais massa enquanto a gravidade e a temperatura vão aumentando. Ao atingir a temperatura de 7 milhões de graus Kelvin, o hidrogênio começa a se transformar em hélio através da fusão nuclear. A estrela começa a brilhar e a se dilatar e duas forças opostas entram em conflito: a contração causada pela gravidade e a expansão produzida pela elevada temperatura. A estabilidade da estrela virá quando essas duas forças se igualarem. Você falou de fusão nuclear. Não é o mesmo princípio da bomba de hidrogênio? Sim, no caso do Sol, é como se 5 bilhões de bombas de hidrogênio explodissem no seu interior a cada segundo, para gerar a luz e o calor que você desfruta lá na Terra. O Sol se encontra em equilíbrio há uns 4,5 bilhões de anos e deve permanecer assim por mais uns 5 bilhões de anos. Ah, então é por causa da fusão nuclear que as estrelas brilham. Isso mesmo, Beto. Parte da energia que a estrela libera através da fusão nuclear é o brilho que você vê lá da Terra. Mas se uma protoestrela acumula massa inferior a 8% da massa solar, sua temperatura interna não estimula a fusão nuclear e ela não acende. Vira um tipo de estrela fracassada chamada anã marrom, um objeto entre uma estrela e um planeta. Mesmo sem a fusão nuclear, ela consegue irradiar calor por alguns milhões de anos, ao final dos quais ela esfria, virando uma anã negra. Qual a cor das estrelas? As estrelas podem ser vermelhas, laranjas, amarelas, branco-amareladas, brancas, azuladas e totalmente azuis. É a temperatura da superfície da estrela que determinará a sua cor. As mais quentes são azuladas, como a Unitaque, e as mais frias, avermelhadas, como a Antares. O Sol está no meio termo, pois é uma estrela amarelada. Outra forma de classificar as estrelas é pelo seu tamanho, que corresponde à luminosidade. O Sol está na classe 5, é uma estrela de quinta grandeza em luminosidade. Quer dizer que existem estrelas ainda maiores que o nosso Sol? Sim, há estrelas menores e maiores que o Sol, como Antares, quase 800 vezes maior que ele. É quase como comparar uma bola de futebol a um grão de areia. Lia, mas se a estrela nasce, ela também morre? Sim. Depois de alguns bilhões de anos, o hidrogênio da estrela pode não ser suficiente para manter as atividades de fusão em seu núcleo. A gravidade vence a luta contra a temperatura e a estrela começa a se contrair até morrer. Oh, que pena! Mas não acaba aqui. A morte da estrela é só uma transformação que dependerá de sua massa. Ainda bem! Se ela tiver até 10 vezes a massa do Sol, esfriará lentamente e se transformará em uma anã branca, com um tamanho comparável ao da Terra. Uma colher de sopa de sua matéria pesaria 3 toneladas, ou seja, metade da massa de um elefante adulto. Se a massa for superior a 10 massas solares, a estrela explodirá violentamente no fim da sua vida, com um brilho equivalente a bilhões de sóis, dando origem a supernovas. Em 10 segundos, uma supernova lança 100 vezes mais energia do que o Sol em toda a sua vida.
Ela pode brilhar tanto quanto uma galáxia inteirinha e iluminar toda a galáxia da qual faz parte durante semanas. Uau! E para onde vai a matéria ejetada pela supernova, hein? A explosão espalha pelo universo todos os elementos químicos mais pesados que o ferro, encontrados na Terra e em outros planetas. Ela é uma espécie de fábrica cósmica dos elementos químicos e graças a ela você pode existir. Então eu sou filho das estrelas. Vem mais coisa por aí. Depois do colapso da estrela, o núcleo pode ter diferentes destinos. Se a sua massa for menor que 2,5 vezes a massa do Sol, ele virará uma estrela de nêutrons. Se for maior, será um buraco negro. Lia, o que são essas estrelas de nêutrons? São objetos residuais da explosão de uma supernova. Sua densidade é tão alta que uma colher de sopa de sua matéria pesaria 1 bilhão de toneladas. Ela gira com velocidade bem superior à do Sol, com período de rotação igual a frações de segundos. Vem cá, e os buracos negros? Resultam do colapso de estrelas de massa tão grande que nada pode deter a contração durante a sua morte. Toda a matéria do núcleo da estrela é concentrada em um minúsculo ponto, produzindo um campo gravitacional tão intenso que capta até mesmo a luz. Por isso são negros. Se nem a luz escapa ao buraco negro, como a gente sabe que ele existe? Por meios indiretos. Por exemplo, uma estrela muito próxima sofre a ação do buraco negro e emite grandes quantidades de raio-x e gama, enquanto é devorada. Esta radiação pode ser captada e analisada na Terra. Ah, eu queria mesmo ir ao espaço algum dia. Por que será que a estrela cai? A estrela cadente não é como as outras. É um meteorito que sofre atrito e se desintegra ao entrar na atmosfera terrestre. Hã? Lia? Acho que preciso voltar a dormir. Então, galerinha, legalzinho, né, essa animação em flash. Então deu pra gente entender um pouquinho melhor sobre a formação estelar. E, galerinha, pra quem for assistir as minhas aulas online, eu tô te fazendo um convite especial. A gente vai assistir junto a série Como Funciona o Universo da Discovery Channel. E nessa série eu vou te mostrar os episódios das supernovas e dos buracos negros. E você vai ficar fera geral no assunto, galerinha. Mas, galerinha, agora que você já sabe tudo isso, eu tenho uma notícia muito ruim para dar. Agora que você sabe que uma estrela, como uma pessoa, ela nasce, ela cresce e ela também morre, a nossa estrela, o nosso Sol, ele também tem o seu tempo de vida. Ele não tem massa suficiente para virar uma supernova, ou seja, para que ele exploda naquela explosão colossal que vai gerar elementos para criar outros sistemas solares, às vezes até mesmo outras estrelas. O nosso Sol, ele é uma anã amarela. O que vai acontecer com o nosso Sol? Ele tem uma vida média por volta de 4,5 a 5 bilhões de anos. E os cientistas acreditam que o seu combustível ele vai durar por aí mais ou menos uma outra vida média de uns 4,5 a 5 bilhões de anos. Mas a hora que o hidrogênio acabar, aí ele vai começar a queimar o hélio. Queimar entre aspas, ele vai começar a fazer o processo de fusão com o hélio. E nessa hora, nesse momento, quando ele começar a utilizar o hélio, as camadas exteriores do Sol elas vão se expandir e o Sol vai ficar muito grande, ele vai ficar gigantesco e a sua coloração ela vai tender para o vermelho. Por isso que a gente vai mudar o nome do nosso Sol para gigante vermelha. Então o nosso Sol, a hora que ele terminar o hidrogênio, de consumir com o hidrogênio,
ele começar a consumir o hélio, ele vai virar uma gigante vermelha. E a sua atmosfera, ela vai chegar tão perto da Terra e a radiação solar, o calor, a temperatura vai ser tão alta, mas tão alta, que a vida na Terra vai ser impossível de existência. Toda a água vai se evaporar, o planeta inteiro vai simplesmente torrar. E aí ele vai ficar nessa fase de gigante vermelha por mais alguns milhões de anos. E aí, a hora que ele terminar de consumir o hélio, ele vai simplesmente ejetar as suas camadas exteriores. E o que vai sobrar é uma estrela extremamente densa, que é chamada de anã branca. Essa estrela já tem um tamanho muito reduzido. E aí, meu amiguinho, o motor da estrela parou. Ela não faz mais o processo de fusão termonuclear. E esse brilho residual que ela tem é um brilho remanescente da temperatura que ela ainda tem no seu interior, que vai continuar por mais alguns milhares de anos emanando essa temperatura e esse brilho, até que ela vai diminuindo o brilho, vai, vamos dizer assim, apagando, até que ela vira uma anã marrom, e aí ela continua emanando essa energia até ela continuar se apagando, virando uma anã negra. Então essa vai ser a morte do nosso Sol. Os cientistas acreditam que no seu núcleo, quando ele terminar esse processo, possa sobrar um diamante gigantesco. Imagina só um diamante no céu, que coisa incrível. Então, galerinha, essa é a história do nosso Sol. Mas fica tranquilo, porque ainda vai bilhões de anos, pelo menos uns 4,5 a 5 bilhões de anos essa história aí, belezeira? Então, galerinha, agora a gente vai falar sobre Mercúrio. Mercúrio, galerinha, é o planeta mais próximo do Sol, tá? Ele é o menor planeta do Sistema Solar. Eu quero que você observe que eu falei planeta, por isso que eu não estou considerando Plutão. Plutão, mais pra frente a gente vai conversar e a gente vai ver que ele não é mais considerado um planeta, tá? Plutão agora é um planeta anão. Então Mercúrio, ele é um dos menores planetas, é o menor planeta do nosso Sistema Solar. Ele é um pouco maior que a nossa Terra, ele tem um diâmetro de aproximadamente uns 4.900 quilômetros. E olha só que coisa interessante, tá vendo essa imagem aí, galerinha? Dá uma olhada nela. Mercúrio está tão próximo do Sol, mas tão próximo do Sol, que ele não tem mais atmosfera. O vento solar arrancou toda a sua atmosfera, se é que algum dia ele já teve. Então Mercúrio, de certa forma, ele lembra um pouco a nossa Lua. Por quê? Como ele não tem atmosfera, qualquer corpo celeste, asteroide, rocha, qualquer coisa que entra dentro do seu campo gravitacional acaba atingindo a sua superfície e deixando uma marca de impacto. A mesma coisa acontece com a nossa Lua, pelo fato de não ter um campo, uma atmosfera, tá? Então Mercúrio, ele tá, vamos dizer assim, desprotegido. Mercúrio, ele também é dono da maior cratera de impacto do nosso Sistema Solar, que é chamada de Bacia Caloris, tá? Olha só que coisa interessante. O planeta Mercúrio, ele está a uma distância do Sol de aproximadamente 58 milhões de quilômetros e ele possui um gigantesco núcleo de ferro. Os cientistas acreditam que esse núcleo de ferro talvez tenha sido causado por uma colisão de um outro corpo celeste carregado de ferro, o que explicaria provavelmente essa bacia gigantesca que ele possui. E olha só que outro fato interessante. Mercúrio, ele tem um período de rotação. Rotação é quando gira em torno do seu próprio eixo. Vou te dar o exemplo aqui, ó, com esse carinha aqui, ó. Então esse daqui, ó, é o movimento de rotação. É o que dá o dia e a noite. Então Mercúrio, ele demora
praticamente 60 dias, ele demora 59 dias aproximadamente para dar uma volta em torno dele mesmo. Em outras palavras, um dia em Mercúrio é quase 2 meses terrestres. Tem noção disso? Para ele dar uma volta em torno dele mesmo, vai 60 dias quase, 59 dias aproximadamente. E mais ainda, o período de rotação de Mercúrio. Mercúrio, para ele dar uma volta em torno do Sol, eu trouxe aqui meu Sol. Vamos pegar o Sol para eu poder te mostrar? Pera aí. Então, galerinha, ó, trouxe o meu Sol aqui para você entender melhor o que está acontecendo. Então, o período de rotação de Mercúrio, ou seja, o tempo que ele demora para dar uma volta em torno dele mesmo, é de 59 dias. Então ele demora 59 dias, vamos arredondar para 60, fica mais fácil da gente entender. Então ele demora praticamente 30 dias no escuro e 30 dias no claro. Olha só que coisa interessante. E o período de translação. Translação é o período que dá o ano. É aquele período aonde ele vai dar a volta em torno do Sol. Ele demora 88 dias. Então Mercúrio demora aproximadamente 88 dias para dar uma volta em torno do Sol. Olha que coisa interessante. Então ele demora praticamente 90 dias para dar uma volta em torno do Sol, enquanto que ele demora 60 dias para dar uma volta em torno dele mesmo. Então a hora que ele deu uma volta em torno dele mesmo, foi um dia e uma noite, falta mais 30 dias, ele completa um ano na sua órbita. Olha que coisa interessante. E olha só, galerinha, uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, meu amiguinho. Olha a pergunta que eu vou te fazer e eu vou te dar um tempinho para você responder. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Ele está a 58 milhões de quilômetros do Sol aproximadamente. Beleza? Então, olha só, a Terra está quase 3 vezes mais. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Mercúrio é quente ou é frio, meu amiguinho? Vou te dar aí 3 segundinhos. Então, vai lá. Então, ó, é 1, é 2, é 3. E aí, meu amiguinho, se você respondeu que é quente, você errou. Mas se você respondeu que é frio, você também não acertou, meu amiguinho. Sabe por quê? Mercúrio, ele é tanto quente quanto frio. Como assim, professor? Lembra que eu te disse que ele não tem atmosfera? Então, pelo fato dele não ter atmosfera, no lado que ele está voltado para o Sol, o lado que recebe luz solar, é quente. Então, o lado que ele está recebendo luz solar chega a temperaturas de mais de 430 graus Celsius. E o lado que está voltado para a sombra, pelo fato de não ter uma atmosfera para segurar a temperatura, o universo, o espaço interestelar, ele é frio. Então o que acontece? A temperatura no lado escuro é de menos 170 graus Celsius. Inclusive, galerinha, nos polos de Mercúrio, Mercúrio tem uma particularidade que só ele tem entre os planetas. Todos os planetas do Sistema Solar, eles têm um ângulo de inclinação no seu eixo de rotação, mas Mercúrio, ele é quase que retinho, quase que em pezinho, enquanto todos os outros planetas têm uma inclinação. Mercúrio, ele é tão assim, quase retinho, que os polos, eles quase não recebem luz. E os cientistas já identificaram crateras com gelo nos polos. Olha que fato interessante. Então, esse é o nosso amiguinho Mercúrio. E só um último dado para você ficar sabendo, né? A gravidade de Mercúrio, ela é uma gravidade bem baixinha, de 3,6 metros por segundo. Então, ó, vou deixar o meu Sol lá de lado, aí a hora que precisar eu pego ele de novo. Belezeira? Então, galerinha, então vem comigo. Então, galerinha, agora a gente vai falar de Vênus. Olha só que interessante. Mais pra frente eu vou falar pra vocês também como que foi dado o nome desses planetas, tá? Mas eu vou deixar quando a gente estiver perto lá do último planeta, aí eu explico todos de uma vez só. Então, olha só, Vênus, ele é comparado com um inferno. Por quê? Vamos descobrir?
Meu amiguinho, Vênus, ele é o planeta que tem as maiores temperaturas do nosso sistema solar. Chegam a temperaturas na superfície de até mais de 460 graus Celsius. E ele tem uma atmosfera cheia de gás carbônico e nuvens de ácido sulfúrico. O que dá aquela cor alaranjado para ele? Fora que ele também tem vulcões em atividade e a sua atmosfera é tão densa, que quando você está na atmosfera de Vênus, você tem a sensação de estar mergulhando a 1 quilômetro debaixo d'água, de tanta pressão que Vênus causa. E olha que fato interessante, foi olhando para Vênus que os cientistas eles começaram a se preocupar com o nosso planeta a respeito do efeito estufa. Como assim, professor? Isso mesmo. Olha só que coisa interessante, se a gente parar para pensar, Vênus está a aproximadamente 108 milhões de quilômetros de distância do Sol. Mercúrio está a 58, então vamos dizer que Vênus está praticamente o dobro da distância. Por que Vênus é muito mais quente? Vênus é mais quente devido à sua atmosfera. Essa sua atmosfera, cheia de gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico, o que acontece? Ela funciona como um cobertor para o planeta. Então a radiação solar, ela penetra no planeta e ela tem dificuldade para sair, o que causa um efeito estufa descontrolado. E isso acaba aumentando em muito a temperatura do planeta, fora os gases também produzidos de efeito estufa pelos vulcões, né? Então, quando os cientistas olharam para Vênus e eles notaram essa temperatura alta, eles acharam muito estranho. Então o que eles fizeram? Começaram a estudar o que estava causando isso no planeta. E estudando esse fenômeno, eles acabaram entendendo que o nosso planeta também podia correr um risco com o efeito estufa. Mas aí eu vou te fazer uma perguntinha, meu amiguinho. Para pensar. Olha aqui que eu vou te perguntar. O efeito estufa é ruim? Sim ou não? Aqueles 3 segundinhos para você responder. Então, ó, o efeito estufa é ruim? É 1, é 2, 3. E aí, meu amiguinho? Se você respondeu que o efeito estufa é ruim, eu lamento lhe informar, mas é graças ao efeito estufa que o nosso planeta ele mantém a sua temperatura média hoje de aproximadamente uns 15 graus Celsius. Isso média global, tá? Então, meu amiguinho, o efeito estufa ele é muito bom para o planeta. É ele que garante que a gente não vai congelar na parte fria, quando não estiver recebendo luz. Então, o efeito estufa é bom sim. O que é ruim é o efeito estufa começar a sair fora de controle, que é o que aconteceu em Vênus. E é o que a gente está percebendo hoje. Hoje a gente vê furacões em lugares que não tinham mais. Estiagem em lugares que antes chovia, chuvas que arrebentam as casas em lugares que antes não eram assim as chuvas. Então hoje o clima parece que está realmente ficando descontrolado e a tendência é piorar. E isso com certeza tem a ver com o famoso efeito estufa. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso planeta. A gente não tem outra casa para correr, outro planeta para poder morar. Então a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem essa casa linda que Deus deu pra gente. Belezeira? Então, galerinha, vamos falar um pouquinho mais de Vênus? Vênus, então, ele é considerado a irmã gêmea da Terra. Sabe por quê? Porque acredita-se que Vênus tenha tido a mesma formação no sistema solar primordial. Quando a Terra estava se formando, Vênus também estava se formando. E aconteceu algum evento com Vênus que acabou mandando ele para longe da Terra. A gente está num lugar privilegiado no sistema solar. Já eu vou falar para vocês que é a zona habitável. E Vênus acabou se deslocando para a fronteira dessa zona habitável. Só que Vênus tem características muito próximas da Terra, inclusive o próprio tamanho de Vênus. Vênus tem um diâmetro, de aproximadamente 12.100 quilômetros.
só para você ter noção, a Terra tem uns 600 quilômetros a mais que Vênus. Como assim, professor? É isso mesmo, a Terra tem 12.750 e pouquinhos quilômetros. Então a Terra tem quase o tamanho de Vênus. A gravidade em Vênus é parecida com a gravidade da Terra. A gravidade na Terra é por volta de 9,8 metros por segundo ao quadrado, depende da altura, da altitude. Lá em Vênus, 8,7. Então é uma gravidade agradável para o corpo humano. Então Vênus tinha tudo para ser a irmã gêmea da Terra. Só que aconteceu alguma coisa com ela. E olha só que coisa interessante. Aconteceu com Vênus, deixa eu pegar aqui, ó. Aconteceu com Vênus algumas coisas que mexeram na sua rotação e Vênus acabou ficando muito lento. Como assim, professor? Olha só, a rotação de Vênus, lembrando que a rotação é o que dá o dia e a noite. A rotação de Vênus, que é esse giro em torno do seu eixo, hoje em Vênus é de aproximadamente 243 dias. Vênus demora mais de 8 meses. Vênus demora mais de 8 meses para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Imagina só, mais de 4 meses no escuro, mais de 4 meses no período voltado pelo Sol, para o Sol. Então Vênus ele gira muito devagar. Pode ser que aconteceu no período de formação do Sistema Solar que algum corpo possa ter impactado Vênus e causado esse movimento desacelerado em Vênus. E mais ainda, meu amiguinho, todos os planetas no Sistema Solar, eles giram no sentido anti-horário, mas Vênus é o único planeta que gira no sentido horário. Olha que coisa engraçada. Então Vênus, a gente fala que ele tem uma rotação retrógrada. Então parece que como se alguma coisa tivesse acertado Vênus e feito ele girar para o outro lado. Olha que coisa interessante, mas tem mais. Vou pegar o meu Sol de novo. Pera aí então, galerinha. Então, galerinha, olha só o que acontece com o período de translação, ou seja, o tempo que Vênus demora para dar uma volta em torno do Sol. Vênus demora para dar uma volta em torno do Sol, ou seja, o ano venusiano, 225 dias, aproximadamente uns 7 meses e meio. Você sacou o que eu disse? Vamos relembrar o período de rotação de Vênus? Vênus demora para dar uma volta em torno dele mesmo 243 dias. Tem noção disso? E ele demora 225 dias para dar uma volta em torno do Sol. Em outras palavras, enquanto deu um ano em Vênus, ainda não se completou um dia venusiano. Tem noção disso, meu amiguinho? Ainda vai faltar uns 20 e pouquinhos dias aí, mais ou menos, para completar um dia em Vênus. Tem noção? Olha só, um pouquinho menos, né, que 20 dias. Então, pessoal, Vênus, ele completa um ano antes de completar um dia. Esse é o nosso amiguinho Vênus. Olha que coisa engraçada, né, pessoal? Então, ó, vou deixar de novo o nosso Sol ali, aí depois, se precisar, eu chamo ele de novo. Belezeira? Então, bora lá, galerinha. Então, agora, galerinha, a gente não podia deixar de falar do nosso lar, né? Então, agora a gente vai falar da Terra. Olha só que coisa linda. Se talvez algum marciano, algum alienígena, né, marciano, algum alienígena visitasse o nosso planeta, talvez ele jamais chamasse de planeta Terra, né? Porque a gente tem mais de 70% da nossa superfície coberta por águas. Talvez ele chamasse de planeta Água, né? A Terra é o primeiro planeta rochoso do Sistema Solar a possuir Lua. E olha que outro fato engraçado. A gente só tem uma Lua. A partir da Terra, daqui para frente, quando eu for falar dos outros planetas, vocês vão ver que todos eles têm mais que uma Lua, tá? Alguns chegam a ter 62 luas, mas eu vou deixar isso para falar depois. A rotação do nosso planeta, ela chega a ser mais que 1000 km por hora. E a translação, ou seja,
o movimento que a Terra dá em torno do Sol para completar um ano, os 365 dias, dependendo do ano, chega a ter uma velocidade de mais de aproximadamente 108 mil quilômetros por hora. Olha que coisa incrível! A Terra tem uma massa média de perto de uns 6 sextilhões de toneladas. E o diâmetro, eu já falei para vocês, que é um pouco maior que 12.700, quase 2.800 quilômetros, vamos dizer assim, de diâmetro, tá? E a gente já viu que estamos a 150 milhões de quilômetros do Sol, numa posição que eu falei para você lá atrás, que é uma posição privilegiada. E não é porque é a medida de unidade astronômica, é porque a gente está na famosa zona habitável. Como assim, professor? A zona habitável é o lugar aonde a gente não está nem muito perto do Sol, nem muito longe do Sol. Em outras palavras, é o lugar perfeito para que a água permaneça no seu estado líquido. Então a gente está no lugar perfeito. Parece que alguém foi lá e colocou a gente nesse lugarzinho para a gente ficar aí. A Terra é perfeita porque 5% mais perto do Sol a gente ia torrar. E olha só, 1% mais longe a gente congelava. Tem noção disso? Se a nossa Terra fosse maior, o hidrogênio ele ia se concentrar na superfície e o ambiente ia ficar inóspito para a vida. E se a Terra ela fosse menor, ela não ia reter o oxigênio nem as águas de superfície. Por que não, professor? Por causa da pressão de vapor. Então precisa ter uma certa gravidade para segurar a água com pressão de vapor, senão ela começa a evaporar muito fácil. Então ela tem também o tamanho perfeito. Fora que a nossa Terra ela tem uma inclinação de aproximadamente uns 23,4 graus. Vamos colocar 23 graus e meio, tá? Como assim, professor? Vou pegar o meu Sol de novo. Pera aí, galerinha. Só que agora, galerinha, eu também trouxe a minha Terra. Só que ela tá pintada de verde, então provavelmente você vai ver uns buracos branco aí nela. Vou tentar te mostrar aqui. Talvez aqui pegue um pouquinho menos, né, esses buracos aí. Então o que acontece, pessoal? Vou tentar te mostrar mais aqui na frente para não aparecer esse desfoque do verde aqui, ó. Então, ó, aqui é verde. Então, pessoal, o que acontece? A nossa Terra, ela não gira num eixo retinho aqui em torno do Sol. Vou colocar o palitinho aqui para deixar uma referência pra gente, ó. Então imagina que esse é o eixo de rotação da nossa Terra. Então a nossa Terra, ela não gira bonitinho aqui em torno do Sol. Ela tem uma inclinação. E essa inclinação tem um ângulo de aproximadamente 23 graus e meio, aproximadamente. E essa inclinação, ela é ótima. Por quê? É graças a ela que a gente tem as estações do ano, meu amiguinho. Deixa eu guardar aqui a minha Terra. Deixa eu aproveitar para guardar o meu Sol. Então, meu amiguinho, olha só que coisa interessante. A nossa Terra, ela tem então essa inclinação. E essa inclinação ela é excelente para a vida. Mas o que torna a Terra especial? O que torna a Terra especial é que ela tem não só água na forma líquida, mas também ela abriga a vida, tá? E olha só que coisa interessante, voltando a falar da inclinação da Terra. Você já deve ter percebido que tudo no nosso planeta tem ciclos. A gente é muito ignorante de achar que uma coisa do outro lado do planeta não pode afetar a gente. Muito pelo contrário. Nosso planeta ele está cheio de ciclos. E esses ciclos ajudam a regular o nosso planeta, por exemplo, com a temperatura, as chuvas e tudo mais. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, dos ciclos bioenergéticos, né? Então, olha só, a gente tem ciclo da água, a gente tem ciclo do carbono, a gente tem vários outros ciclos que nem a gente imagina. Temos ciclo do nitrogênio, a gente tem os ciclos de, não sei se vocês sabem, mas a areia do Saara, ela vai parar lá na Amazônia para ajudar o solo da Amazônia. Olha que coisa interessante, do outro lado a areia vai parar lá na Amazônia para completar mais um ciclo.
E esses ciclos, eles parece que seguem alguns padrões, né? A gente tem, por exemplo, nos oceanos, a gente tem correntes de água que ajudam a tirar o calor de um lado do planeta e levar para o outro, né? Tem um desenho muito legal que vocês já devem ter visto, que é o Procurando Nemo, né? Tem uma cena que eu gosto muito, que é das tartarugas, né? O pai do Nemo, ele tá procurando o Nemo, encontra com essas tartarugas e as tartarugas levam ele na CLA, Corrente Leste Australiana. Talvez você se lembre dessa cena. E aí o que acontece? Nessa corrente é como se fosse um rio dentro do oceano. E essas correntes ajudam no sistema de refrigeração do planeta. E a gente tem também esses tipos de corrente na nossa atmosfera. A gente tem correntes de jato que também ajudam a tirar o calor de um lado do planeta e mandar para o outro lado, ajudando assim todo o ciclo do planeta. E quando a gente interfere nesses ciclos, a gente interfere em vários outros ciclos que estão por trás disso. Por exemplo, olha só essa abelhinha. Se a gente começar a mudar o clima no nosso planeta, as flores que nascem na determinada época do ano, que a abelhinha vai lá para polinizar ela, talvez comecem a nascer mais cedo. E a abelhinha talvez não tenha tempo de ir lá na época correta para fazer a polinização. E isso vai gerando vários outros problemas na cadeia, né? Porque depois tem o outro bichinho que, por exemplo, o passarinho, que vai fazer um ninho, e aí ele depende daquela estação do ano para buscar o alimento, e aí ele não consegue achar alimento. Então a gente tem que começar a pensar de uma outra forma na nossa casa, porque tá tudo interconectado, tá tudo interligado. É muito egoísmo da nossa parte achar que as coisas não estão ligadas, mesmo porque elas estão longe. Muito pelo contrário, tudo está relacionado, mesmo longe. E uma outra coisa interessante para falar para vocês é que, olha só que interessante, olha como que nosso planeta ele é perfeito. Parece que tudo foi colocado no lugarzinho para a gente conseguir sobreviver nele. O nosso planeta ele tem um escudo. O que aconteceu com Marte e também com Mercúrio não acontece com o nosso planeta. O que, professor? O nosso planeta tem um escudo que é o nosso campo magnético, a nossa magnetosfera. A nossa magnetosfera, ela protege a gente contra os ventos solares. Essas ondas aí de radiação de partículas eletricamente carregadas que o Sol ejeta da sua coroa solar com as suas erupções solares. O que acontece? Essa radiação aí solar, ela arrancou se um dia teve atmosfera, Mercúrio, ela arrancou. E ela também fez isso com Marte. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso planeta, porque hoje a gente tem um escudo que protege a gente dos ventos solares. E olha só que coisa incrível! Quando uma ejeção de massa coronal muito forte atinge a Terra, essa ejeção de massa coronal, ela acaba, pessoal, entrando aqui, ó, sendo capturada por essas linhas do nosso planeta, essas linhas de campo magnético aqui, que é a nossa magnetosfera, e elas entram numa região que não está marcada aqui, chamada de cinturão de Van Allen. E essas partículas aí, elas vão ser direcionadas para os polos, tanto para o polo norte quanto para o polo sul. E elas criam aqueles fenômenos lindos que a gente conhece nos extremos dos planetas, que são as auroras, a aurora boreal no norte e a aurora austral no sul. Então toda vez que tem uma aurora no norte, tem uma aurora no sul, porque elas foram provenientes de uma ejeção de massa coronal e causam esses espetáculos lindos dessas luzes dançantes, né? E é muito lindo. Então, galerinha, era isso que eu tinha que falar para vocês. Belezeira? Então, bora lá pra gente se despedir então, galerinha? Então, vem comigo. Então, meu amiguinho, se você gostou da nossa aula, não esquece de deixar aquele like esperto e já aproveita e senta o dedo no botão da inscrição aí. E tô deixando aqui de novo, ó, o nosso QR Code para você buscar a lição que eu vou deixar lá no nosso site. E aqui, ó, o endereço do site para você que quer explorar lá para pegar alguma lição, tá? Às vezes se você é professor, às vezes se você quer explorar alguma lição para o vestibular, alguma resolução de exercício, tá tudo lá, galerinha.
Quero então agradecer mais uma vez todo mundo pela força, pela consideração aí. E a gente vai arrebentar nessas nossas aulas aí de astronomia, beleza? Então, galerinha, professor Grequeira na área, um abração, fui!